Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá pessoal, você que nos acompanha pelas redes sociais, nas plataformas, no nosso canal no YouTube, continue se inscrevendo, continue compartilhando. Assista nosso programa, nosso podcast Resenha Política, toda terça-feira e quinta pelo site Rondônia Dinâmica e no sábado e domingo pela TV Rema às 23 horas. Continue compartilhando, vá lá, bota nos seus grupos de WhatsApp. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estudos da SES Brasil, nosso principal patrocinador, o coronel e chefe, né, o chefe da Polícia do Estado de Rondônia, o secretário de Segurança Pública, né. Coronel, seja bem-vindo, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. E eu já entro de sola. Está muito violento o Estado, andou principalmente em janeiro, aquele problema que aconteceu na capital com as facções aqui praticamente sitiando a cidade. Foi um negócio que assombrou todo mundo. Tudo bem? É verdade. E vamos logo conversando sobre isso. Então, bom dia, Robson Oliveira, bom dia a todos que nos acompanham nesse podcast de altíssima audiência. Uma grata satisfação estar aqui compartilhando e falando um pouco de segurança pública. De fato, foram dias intensos, né? Mas graças a Deus a segurança pública de Rondônia estava preparada, equipada, qualificada e motivada. Graças aos investimentos do governo do estado de Rondônia, o governador Coronel Marco Rocha tem investido pesado na segurança pública, e se não fosse assim, em janeiro com certeza nós sairíamos fracassados naquele combate, porque todo mundo percebeu e viu que a facção, né, tentou mostrar força e querer dominar, mas o Estado... Né? Mostrou, né? Mostrou entre aspas, as garras. Né? Mostrou as garras, e aí o Estado foi lá e cortou essas garras. A gente mostrou que o Estado é bem mais forte, bem mais equipado, com inteligência, e o efetivo também aqui que trabalhou em campo. Por isso que eu falava assim, olha, tá tudo tranquilo, tá sob controle, e muitos questionaram isso, tá tranquilo e estão tocando fogo. Mas a gente mostrou a resposta do Estado. Ali foi um trabalho integrado de inteligência, de toda a força de segurança, inclusive com os estados vizinhos que nos apoiaram, o Mato Grosso, o Acre, o Amazonas, né, a Força Nacional, para a gente de fato estancar de imediato aquela problemática que, quando acontece em outros estados, pode pesquisar, leva 20 dias, 30 dias, aquela correria, aquele caos. E graças a Deus aqui em menos de uma semana, né, 4, 5 dias a gente conseguiu estancar. O Ceará tem sofrido bastante com essas facções. Coronel, o senhor é da PM, oriundo da PM, mas comanda... Bombeiro. É do bombeiro, né? É bombeiro, desculpa. Por isso que o jornalista desinformado. Por isso que o governador me botou lá para apagar incêndio, né? Já para apagar incêndio, né? Mas comanda a Polícia Civil, todo o aparato da Polícia Judiciária do Estado. Não teve problema, não, porque geralmente as corporações não gostam muito de ser comandada por... No início, Robson, até quando o governador me pagou a missão, eu era tenente-coronel. E eu falei, governador, o senhor tem certeza? Eu sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiro Militar e o senhor vai me colocar aí para ser o secretário de Segurança? E aí senti um pouco assim de receio da Polícia Militar, Polícia Civil de boa, bombeiro de boa. A Polícia Civil então não teve resistência nenhuma? Não. Graças a Deus não, pelo contrário, a Polícia Civil abraçou e vem dado assim uma força tremenda, por isso que a gente está tendo bastante resultados positivos, reduções de números, não só a Polícia Civil, como a Politec, o Corpo de Bombeiro. Aí a Polícia Militar, o governador trocou o comando, me promoveu a coronel, e desde então já vão fazer 3 anos esse ano que estamos lá à frente da polícia. Na nomenclatura tem delegados também em cargos chaves com o senhor, não tem? Tem. Meu adjunto é um delegado, doutor Hélio. Doutor Hélio? Ah, conheço, eu sei quem é, um excelente advogado. Está desde o início na pasta. Agora, o senhor disse que cortaram as garras das facções aqui, principalmente na capital. Mas eu entrevistando algumas autoridades aqui, inclusive municipais, eles me relataram que ainda tem problemas naquela região do Cristal, né?
Cristal da Calama, Da Calama, Orgulho do Madeira. Orgulho do Madeira. Sim. Onde essas facções são muito fortes. O senhor pode garantir que eles não mandam naquela região? Não mandam mais. De fato... A polícia está presente lá? Presente. De fato, Robson, eram condomínios populares Sim. que estavam dominados por facções. Dois principais, né, que era o Morar Melhor e o Orgulho do Madeira. E aquela represália que houve foi devido a um plano de ação que nós fizemos para retirar os invasores dos apartamentos e colocar os reais proprietários, porque eles estavam expulsando os moradores. Quer dizer, Então, aqueles apartamentos que eram destinados a baixa renda, e tem critérios para a pessoa conseguir, né, acessar um apartamento daquele, tem vários critérios, você tem que se inscrever. Eles tomavam de quem de direito era e passava e alugavam, e tinha gente que pagava o aluguel, o Pix era direto lá para São Paulo, por exemplo. Vocês mapearam isso? Foram atrás do dinheiro? E continuamos trabalhando em cima, né? Não só a Polícia Civil, mas a Polícia Federal, o Ministério Público através da FTIC, que é uma força integrada que nós temos entre a SESDEC e o Ministério Público. A gente continua, é um trabalho contínuo, né? Eu sempre falo, o crime só vai acabar quando Jesus voltar, né? Enquanto Jesus não volta, a gente tem que estar nessa luta diária para manter números aceitáveis, mas de fato, se não fosse atuação, nós fizemos um plano de ação, o governador gostou e mandou ir para cima, que foi o projeto Moradia Segura, Plano Aliança pela Vida, Moradia Segura, que era devolver o apartamento aos proprietários, e continua, aqueles né? de direito. Né? Nós temos ali, Robson, uma cidade, né? O Orgulho do Madeira é maior do que muitos municípios. E se não tiver a presença, são quantas pessoas ali? Se não tiver a presença do Estado, ali vai beira os 40 mil, pegando toda a região ali. Né? Maior do que Espigão do Oeste. Maior do que Espigão, do que Cujubim, do que vários municípios. Então a ideia era iniciar pelo Morar Melhor, que nós iniciamos por lá, veio Defensoria Pública, Ministério Público de Contas esteve lá conosco, fiscalizando Tribunal de Contas, Ministério Público, e nós começamos um trabalho lá. Só que nesse intervalo, a ideia era começar o Orgulho do Madeira mais para frente. Nesse intervalo teve um assassinato de um cabo nosso da Polícia Militar, infelizmente. Eu me lembro. E aí a polícia foi, a Polícia Militar, a Polícia Civil, para levantar, para achar os que fizeram aquilo, e aí começou aquele confronto, e eles não queriam que a polícia entrasse lá, né? Falavam assim, não, aqui eles não podem entrar no QG. Então começou aquela onda, aquela guerra em janeiro foi devido a isso. Mas hoje, graças a Deus, nós temos a presença lá constante da Polícia Militar. Foi uma determinação do governador Coronel Marco Rocha, que esteve lá em loco conosco nas operações e falou, olha, a partir de hoje eu não quero mais que fique sem policiamento aqui. Então esse policiamento é constante e isso traz uma sensação de segurança, e ao mesmo tempo a gente tem um trabalho de inteligência mapeando, levantando as ligações, inclusive com outros estados e as lideranças aqui. Eu entrevistei aqui o governador, inclusive uma excelente entrevista, e eu perguntei isso mesmo a ele. Como é que um estado governado por um coronel, o chefe da segurança pública, um coronel, tem pelo menos uns 10 coronéis em cargos em funções, em cargos de primeiro escalão. E como é que se chegou a um problema tão grande, tão enorme, aquela que deu em Porto Velho, as facções praticamente dominando tudo aqui? Faltou inteligência, faltou serviço de inteligência, informações? Não faltou nada disso, Robson. O que faltou foi o seguinte: quando o governador Coronel Marco Rocha assumiu o governo do estado de Rondônia, nós tínhamos aqui uma força de segurança que tinha entre os piores salários do Brasil. Então, como é que você motiva, você cobra? Não tínhamos colete. O armamento, nós chegamos aqui a receber armamento usados da Polícia Militar de São Paulo, doados. Então foi todo um trabalho, um planejamento e uma preparação da Força de Segurança para quando chegar momentos como esse a gente estar preparado. Então a primeira gestão dele, primeiro ano, teve um aumento de 30% para toda a Força de Segurança. No segundo mandato teve um aumento parcelado, que inclusive a terceira parcela está agora para janeiro do ano que vem. E investimento em armamento, em tecnologia, em inteligência, vídeo monitoramento.
Hoje, através dos vídeo monitoramentos, nós já reduzimos quase 60% de roubos de carro aqui na capital. Antigamente, não sei se você lembra, era normal a gente ouvir, roubou o carro, foi para Bolívia. Você vê notícia hoje disso? Meu cunhado foi vítima disso. Né? Então, nós conseguimos reduzir praticamente já 60%, está chegando a 60%. Furto de veículo está em 30 e poucos %. Homicídio teve uma redução de 17%. Em 22, nós chegamos a ser considerado, está entre as 10 capitais mais violentas do Brasil. Eu lembro. Né? Então, era aquela guerra de facção. E a facção, infelizmente, vem se fortalecendo e querendo dominar o Brasil e o mundo. A facção está espalhada em vários países. Então nós temos uma desvantagem aqui, infelizmente, no nosso estado, que são questões ambientais, questões agrárias, a LCP, fronteira com a Bolívia, né? Não só a Bolívia, os 3 maiores produtores de drogas do mundo estão aqui no nosso lado. É a Bolívia, o Peru e a Colômbia. E nossa faixa de fronteira, quase 1.400 km², nós não temos efetivo do Exército, da Polícia Federal para controlar. Aí o Estado tem que criar um BPFROM, um batalhão de fronteira, para tentar minimizar esse tráfico de drogas que o nosso Estado derrota. Agora, esse ano, nós já estamos chegando a 11 mil toneladas de drogas apreendidas. A maior da história, só esse ano. 11 mil até o presente momento. Está em 10.500 e pouco até o presente momento. Caramba. Foi apreendida mais 250 e pouco, por isso que eu já estou dizendo que está chegando a 11 mil. Então, até o final do ano, serão apreensões históricas. Já está sendo. Porque vocês nunca têm mapeado essas rotas todas, porque são mais de 1.400, são, se não me engano, 1.600 quilômetros de fronteira molhada, né? E que dificulta mais ainda. O pessoal pega aqueles barcos. Vocês têm mapeado? Nós temos, Robson, a gente tem investido pesado, né? Porque tem tecnologia hoje, né? Tem drones, você não precisa mais deslocar 1.000 homens para a fronteira. Nós temos hoje, por exemplo, a integração de sistemas e de inteligência com o Acre, com o Mato Grosso e com o Amazonas. Na verdade, com todos os estados da Amazônia Legal, que são 9. Mas mais forte com esses estados que são vizinhos aqui, porque o crime que acontece lá, acontece aqui e vice-versa, e a droga passa nesses estados. Para você ter uma ideia, eu sempre falo isso lá em Brasília, que nós precisamos de uma atenção pesada do governo federal aqui, porque essa droga que sai daqui vai para o Brasil e vai para o mundo. Lá, essa droga que foi apreendida agora, quase 7 toneladas recentemente, ia para São Paulo, nos tubos, ia para São Paulo. Então lá eles sai tudo daqui. Sai tudo daqui. No Acre também, ele passa um perrengue lá porque ele tem a fronteira com o Peru e com a Bolívia. Então nós estamos fortalecendo essa integração, tanto das polícias de fronteiras, como dos sistemas de inteligência. Para você ter uma ideia, se roubar um carro aqui e entrar lá no Acre, a polícia militar, a força de segurança vai saber que aquele carro é um carro que está lançado como um roubo aqui em Porto Velho. Furto. E vice-versa no Mato Grosso. Estou marcando agora uma agenda lá no Mato Grosso com o secretário do Acre para visitar lá o Vigia Mais, que eles têm mais de 15 mil câmeras espalhadas na cidade. Hoje, a gente com menos de 100 totens e 100 e poucas câmeras, a gente colocou em pontos estratégicos. Só na capital, né? No estado. Vocês têm no estado? Nós temos no estado. E nós estamos fazendo uma ampliação, principalmente do Muralha, que nós chamamos de Muralha Rondon, que são as câmeras que registram placa. Ela tem um analítico, inclusive, de quem deu apoio. Então a gente vai intensificar. Aquele reconhecimento facial, vocês têm quantos hoje? Hoje tem todo o sistema de reconhecimento facial. Nós só estamos atualizando um software para melhorar e haver integração. Por exemplo, se o vagabundo roubou lá no Amazonas, lá tem reconhecimento facial, e ele veio para Rondônia, a gente está integrando, inclusive, a ideia é integrar os boletins de ocorrência. Sim. E se lá tem um mandato de busca, um mandado de prisão dele, ou se ele é foragido, ele entrar aqui e passar no reconhecimento facial, vai ser alertado. Então, essa é a linguagem a nível nacional dos secretários de segurança, principalmente nós que estamos aqui na Amazônia. É a integração de todos os sistemas. Para falar, é uma linguagem única. O governo federal, através do Ministério da Justiça, tem um setor que mexe com a segurança pública. Eles fizeram algumas propostas. Houve resistência de alguns estados dizendo que poderia haver intromissão, intervenção nas forças e que os estados iam desembolsar muito mais do que aquilo que o governo federal estaria prometendo.
Qual é a sua opinião sobre isso? O que acontece, Como o senhor se postou em relação a isso? Ninguém melhor do que o secretário de Segurança do Estado para saber a realidade da segurança do seu Estado. Então, o governo federal lançou umas mudanças que só depois os secretários de Segurança vieram tomar conhecimento. Não fomos consultados e aí muitos, a grande maioria, foram contra. Por exemplo, nós temos... O senhor se perfilou no lado de quem? Dos contra ou dos a favor? Do contra. Por quê? Porque a realidade do meu estado, do nosso estado, quem sabe sou eu. Eu sei aonde é que o calo aperta, onde é que está a facção, onde é que está o crime ambiental. Então, se não tiver um alinhamento, antes de mudar e fazer qualquer mudança, eu falo, a realidade de São Paulo é totalmente diferente da minha. A realidade do Maranhão, a realidade do Pernambuco é totalmente diferente da minha. E a minha é totalmente diferente do Amazonas, apesar de estarmos na mesma região. Sim. Vou dar um exemplo. O Amazonas não tem deslocamento terrestre lá. 80% é fluvial. Então aqui o helicóptero para mim me dá um apoio, para ele não. Para ele tem que ser aeronave. Então cada estado tem uma peculiaridade diferente, né? Então a gente precisa entender a segurança pública de cada estado para falar a mesma linguagem. Então quando a gente fala assim em sistema, beleza. Agora mudar a política de segurança, colocar tudo voltado a um sistema que o governo federal mudou sem consultar os estados, aí não, aí a gente tem que, né, mostrar a nossa realidade e falar, olha, que isso aí não vai funcionar. Agora, como o senhor mesmo disse, essa questão das facções é comum a todos, inclusive em países já vizinhos, né? É comum a todos, então tem que estar integrado. Se as polícias do Brasil, dos estados, não se comunicarem, não vai acontecer aquilo que o senhor disse anteriormente. A pessoa que tem uma prisão em aberta no estado, ele vai migrar para outra unidade federativa e não vai ser preso, vai continuar delinquindo lá. Nós estivemos agora lá em Manaus, no Fórum Nacional de Segurança Pública, e teve um encontro dos secretários de Segurança Pública, do Conselho Nacional de Segurança Pública. E uma das minhas falas foi essa. Hoje nós temos cada estado com sistemas independentes. Nós temos o governo federal que tem um repasse para os estados na monta aí de 40 milhões, né? Que era difícil executar esses recursos porque era muito burocrático, mas nós levamos ideias e conseguimos preparar a equipe de burocratizar. Inclusive hoje Rondônia, que estava entre os piores em execução desse recurso do governo federal, está hoje entre os três que mais executam esse recurso. Então foi o que eu falei, olha, enquanto não tiver uma iniciativa do governo federal, inclusive nós fizemos uma carta assinada por todos os secretários, uma minuta para mandar para o governo federal. Enquanto não tiver um sistema único, integrado, que o governo federal pode muito bem tirar aí um pouquinho desse recurso que ele repassa para os estados e criar um sistema único. Sim. Como é o da PRF, por exemplo, que pega as câmeras, as placas na BR, né, com o leitor de placa. De boletim de ocorrência, um sistema único. De reconhecimento facial, né, e de leitura de placa. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai... Já é um avanço. Já é um avanço enorme, porque eu estive na China, Robson, e eu vi tudo isso lá em uma tela. Veículos, facial e ocorrência. E tem 1,5 bilhão de pessoas. E detalhe, o que mais me surpreendeu foi não ver polícia na rua. Não ver viatura. Não tem. Porque hoje se fala assim, eu quero o rosto daqui do Coronel Vital. Ele fez esse teste, ele falou, posso usar sua imagem? Eu falei, pode. Ele colocou lá, então desde a entrada minha, da chegada minha no aeroporto, aonde eu andei, quem estava comigo apareceu lá. Então se aconteceu... Ele tem todo esse registro. Todo. Hoje nós temos, por exemplo, roubou um carro aqui. Eu lancei a placa, achamos a placa, eu sei onde ele passou o mês todo, quem andou com ele, quem deu apoio. Então o Brasil está avançando nisso. Vários estados já têm essa tecnologia. Agora imagina ter um sistema único. O cara roubou lá em Porto Alegre e veio parar lá em Boa Vista. E eu tenho informações e qualificação do mala que roubou lá, do veículo e tudo. Então, com a hora que for abordado lá, eu já sei quem é o cara que estava lá em Porto Alegre cometendo crime, né? Então, a gente tem batido nessa tecla de uma criação do sistema único nesse sentido, de sistemas e de inteligência. Coronel, o Rondônia
também tem um grande problema, que são os crimes agrários e os crimes ambientais. São dois crimes que terminam se entrelaçando, tendo em vista que um é praticado por quem quer tomar a terra e outro é praticado com quem é o dono da terra. Sim. Sobre os crimes ambientais. Hoje nós vemos aqui no Rio Madeira, um dia desse eu estive no Rio de Janeiro, no Rio Madeira e alguns afluentes do Rio Madeira. Você vê uma quantidade de dragas explorando ouro de forma ilegal, contaminando o rio, os peixes, pelo uso indevido do mercúrio. E recentemente foi preso um empresário que eu até conheço, em Roraima, com uma quantidade enorme de ouro. 103 quilos, né? Com quase mais de 60 milhões avaliado. Ainda está se investigando de onde é a origem, se é daqui ou de Manaus ou de outro estado. Mas é um alerta. E é verdade que estão tirando ouro no Rio Madeira. O que é que vocês têm feito sobre isso? Essa pauta é uma pauta do governo federal, apesar do impacto ser no Estado. Mas nós temos o trabalho também de inteligência da SEDAM e da Polícia Ambiental. Temos, mas muitas das vezes, por exemplo, tivemos várias operações, explosão de dragas e tudo, que a gente nem ficou sabendo. A Polícia Federal foi lá, estava investigando e fez, não houve conversa. Teve recentemente em Humaitá, que inclusive o secretário do Amazonas me pediu apoio, porque os garimpeiros começaram a tocar fogo em tudo lá, eu tive que mandar uma equipe para lá, e não tinha essa conversa com a Polícia Federal, porque é um trabalho que eles vêm fazendo e vão lá e executam, eles não têm que dar satisfação. Mas tem um impacto no Estado. Né? Eu lembro, bem na época da campanha, quando os garimpeiros fecharam ali a estrada do Belmont e falou que não ia entrar combustível, porque o governador queria que o governador fizesse alguma coisa. Na época, o governador, anteriormente a isso, ele fez até um decreto regulamentando o garimpo no Rio Madeira, mas foi considerado inconstitucional. Eu li. Então, eu até na época liguei, eu não tinha o podcast, só escrevia pro Cridão, que mexia com isso. É ilegal o que vocês estão fazendo. Justamente, então acaba saindo da nossa esfera, mas tem um impacto muito grande. Então, geralmente, a operação é da Polícia Federal e poucas vezes eles pedem nosso apoio. Mas em relação a questões agrárias, conflitos agrários, desde o início da gestão também o governador tem batido nessa tecla, ele é contra, nós somos contra. Então quando tenta acontecer alguma coisa a gente já vai lá para cima e não deixa acontecer. E você pode ver que nesse segundo mandato dele, desde o primeiro, não teve problema aqui em Rondônia. Né? Ele não é igual o Caiado que fala e olha, fui lá e acabei, não quero, sou contra, mas ele cobra. O governador cobra, determina vital, ele liga aí de manhã, de tarde, de noite, não tem horário. Então recentemente tivemos inclusive a morte de um aqui da LCP, em Machadinho, vieram para cima cobrando e tal, porque mataram um camponês. Aí a gente pega a qualificação desse camponês, né? O tanto de armamento e de munição que foi encontrado lá. Da mesma forma, ano passado, ali na ponta do Abunã, ano retrasado, onde houve um confronto, né? Teve policial militar, que inclusive da reserva, que trabalhava lá, que foi baleado, e no confronto morreram 2 camponeses também. Direitos Humanos veio para cima de mim, me apertou e tal. E aí eu peguei a qualificação. Eu falei, vocês já viram a qualificação desses camponeses? Tudo faccionado, cheio com um mandado de prisão em aberto, cheio de homicídio nas costas. Aí quando eu mostrei para eles, eles calaram, não falaram mais nada. A gente não tinha conhecimento. Eu falei, pois é. Então são pessoas que usam, né, uma situação aí social, de terra e tal, para se camuflar e estar ali dentro. Então, infelizmente, tem acontecido isso. E os direitos humanos são para humanos direitos, né? Não para pessoas que vivem à margem da sociedade e querem ser tratados como cidadão, como eu, como você, jamais. Então, eles têm que ter um tratamento diferente. A partir do momento que criam barricadas, que criam uma situação de guerrilha com armamento, que cidadão é esse de bem? É igual faccionado. Então, não tem direitos humanos para eles. Para eles, tem os rigores da lei. Os direitos humanos são para humanos direitos. Coronel, eu vejo, não é só o senhor não, eu vejo várias autoridades do Brasil afora. Eu conheço algumas comissões de direitos humanos. Eu já fui, inclusive, da Ordem,
de uma dessas comissões. Eu me lembro que quando o Irã Marques, hoje é desembargador, era presidente da ordem, o pessoal dizia, quando acontecia problema no presídio, a Comissão de Direitos Humanos vai lá e criticar muito. Mas tem um trabalho, nunca vi ninguém de Comissão de Direitos Humanos, seja da OAB, seja da igreja, defender bandido. Nunca vi. Há uma distorção, na minha opinião. Sim. A única coisa que se exige é que a lei seja cumprida. Justamente. Só isso. Até para não extrapolar. Por causa da extrapolação. Isso. Exatamente. Isso. De um lado ou Sim. de outro. Sim. O senhor traz um dado aí, eu vi um vídeo do coronel, do comandante, eu vou entrevistá-lo na próxima semana, ele até com a bala, mostrando a bala, coisa e tal. Que balas de armamentos de guerra. Aí eu pergunto ao senhor, como é que essas balas entram? É o mesmo jeito, o mesmo problema do tráfico de droga, porque está entrando arma, está entrando bala, sem um combate efetivo no contrabando. Infelizmente tem por trás muita gente que financia, né? Mas vocês estão mapeando isso? Já mapeando. Estão chegando nessas pessoas que financiam, os financiadores? Inclusive ligações com facção, né? Tá. Então é LCP que está ligado à facção. Então que liga de camponeses e pobres são essas? Vocês hoje têm certeza que é uma ligação? Com certeza. Já identificaram os chefes disso? Já. Já prenderam? Ainda não. Por quê? Porque aí a gente precisa de um trabalho forte com o judiciário. Porque hoje, infelizmente, tem muita gente que fala assim: a culpa é da justiça. A culpa não é da justiça. Né? A culpa são das nossas leis que são Ela aplica a lei. frágeis. Quem faz a lei é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional. Então, infelizmente, quando tem policial militar na rua que fala assim: pô, secretário, a gente prendeu, já tá solto, tá na rua, olha aí como é que o juiz solta e tal. A culpa não é do juiz. Chega lá o advogado, acha a brecha e solta. Infelizmente, é isso que acontece no nosso Brasil. Enquanto nós não tivermos leis, né, mais severas para que esses criminosos de fato ficam presos, né, e cumpram a pena, fica aí essas brechas acontecendo. Enxugando gelo. E enxugando gelo. E o criminoso aqui no Brasil, no mundo, ele analisa tudo isso, Robson. Ele fala assim: vou trazer 100 quilos de droga lá de Guaiará-Mirim. Se eu conseguir chegar lá no destino, eu vou ganhar tanto. Se eu cair, eu vou cumprir tanto de pena e tal, vou pagar aqui uma fiança e tal, pago um terço, daqui a pouco na audiência de custódia eu já estou liberado, ou então eu pago um terço, pego a progressão. As leis são para beneficiar o vagabundo. Porque se tu pega, por exemplo, um criminoso que tem uma ficha extensa e ele ganha uma tornozeleira para ele estar ali, né, com aquele benefício da tornozeleira, e ele comete um crime, esse cara tem que voltar para a prisão e nunca mais ter progressão nenhuma de pena. Ele tem que ficar lá até cumprir a pena dele 100%. Por quê? Porque o Estado te deu uma chance e você não cumpriu. Então você quer viver à margem da sociedade, tu não pode ser tratado como um cidadão comum, tu vai ficar lá. Aí a gente tem que cobrar dos nossos deputados federais e senadores, e não do judiciário. Então são essas mudanças que nós precisamos ter, e eu não sou radical para falar assim, Robson, vamos mudar agora da água para o vinho. Não, você vai apertando devagarzinho, aí tu vai sentindo. Agora o nosso Código Penal é de que ano? Né? Que mudança que teve? E é por isso que o Brasil está desse jeito. Então, se não for mudando aos poucos, a gente não vai sentir a melhora. É quando eu falo em relação também a feminicídio. O pessoal vem para cima, porque Rondônia, é um dos vídeos, é uma das perguntas que eu vou fazer. Então aqui. Vamos lá, vou esperar. Mas antes de chegar ao feminicídio, vou continuar ainda na questão agrária. Há uma crítica de alguns setores, é óbvio, não é uma crítica generalizada. Porque não são todos também, mas parte das pessoas que trabalham com a extração vegetal, eles tiram madeira de áreas de reservas. E não há, aí a crítica é essa, eu já vi, por isso que eu estou lhe perguntando, e não há a exposição como se fazem com as invasões de terra pelos chamados sem terras. Essa exposição desses fazendeiros, que não é a maioria, continuo dizendo, e das pessoas que trabalham com a extração da madeira, não há uma exposição deles em relação a essas ilegalidades nas terras indígenas. O que é que o senhor tem a dizer disso? Eu sou contra. Mas vocês têm... Por mim, pisou na bola, cometeu o crime, independente de quem seja, tem que ser exposto. Inclusive eu sempre falo isso,
na questão de violência contra a mulher, que a gente vai já entrar na pauta, vamos emendando. E feminicídio. O primeiro rosto que vai lá na imprensa, na mídia, nos sites, é da mulher que foi morta. E nunca aparece o rosto do cabra. Pode analisar. E eu sempre falo isso, cara, põe o rosto dele, que é pro povo ver quem foi que bateu, quem foi que agrediu, quem foi que matou. Eu vou dizer por que. E no crime ambiental também, tem que botar Vou dar um exemplo aqui. Uma fazenda pegou fogo. Tinha que meter a multa no fazendeiro. Ah, mas não foi eu, passaram e tocaram fogo. Mas você é responsável. Você teria que ter limpado o terreno para, nesse período de estiagem, ninguém lá tocar fogo então. Então a culpa é tua, multa em você e divulga para todo mundo ficar sabendo. Eu vou dizer por quê, eu vou lhe responder isso aí. Como eu sou jornalista, eu sou advogado também. Eu advogo para alguns sites e alguns colegas jornalistas. Muitos já foram processados por causa disso. Teve um, que eu posso até dizer o site, o Todo Rondônia, Rubens Coutinho, um excelente jornalista. Ele foi processado e eu defendi ele exatamente um traficante no interior. Ele colocou e entrou com ação de danos morais. E começou a ganhar. Eu reverti ele depois. Pois nós criamos a preocupação de alguns sites não é porque está em conluio com os bandidos, é porque fica preocupado com... O governador Coronel Marco Rocha, em apoio com o Ministério Público, criou um projeto de lei para divulgar os que cometem estupro de vulnerável. Então o rostinho do cabra vai ser divulgado. Nome, endereço, porque muitas das vezes esse cara está lá no condomínio que você mora, é um vizinho do seu bairro e está cometendo isso, e está brincando com a tua filha que frequenta a casa dele. Dentro de casa. 80% dos casos são dentro de casa. Então tem que mostrar. Isso aí, Robson, não é você expor, é o efeito pedagógico. O cara tem que pensar que eu estou cometendo um negócio aqui escondido, se daqui a pouco for revelado eu estou lascado. Então tem que ter um efeito pedagógico, então a gente tem que mudar a lei para isso. Olha, matou, põe lá o rostinho do cabra lá. Eu até falo, rapaz, você sabe como é que a gente conseguiria diminuir o feminicídio? Voltando lá à época de Maomé, né? Olho por olho, dente por dente. Ah, matou a mulher, tu tá morto. Ou então prisão, não sai mais da prisão. Né? Secretário, não pode. A gente não pode o código italiano. Não, olha só. Nós não temos nem prisão perpétua, matar. Nós não temos casos de guerra aqui? Em caso de guerra não é pena de morte? Mas nós não estamos. Hein? A gente está no momento Mas tem um julgamento de uma corte. Tem, mas olha só, se a gente não mudar a realidade das nossas leis... Você acredita mesmo que utilizar o código de italiano, olho por olho, dente por dente, resolveria o problema? Não, a gente acaba vivendo nessa mesmice de enxugar gelo, Robson, que a gente acaba falando assim, não, vamos aloprar logo, mudar. Porque é o que eu falei anteriormente, se a gente não for apertando aos poucos, tipo, eu vou divulgar, vou fazer um efeito pedagógico aqui para ver se muda a realidade do Brasil. Rondônia está entre os 3 maiores índices de violência doméstica, abuso sexual infantil e feminicídio. Nós temos investimentos, só agora o governador fez uma entrega de mais de 16 milhões. Nós temos Patrulha Maria da Penha, nós temos intensificado campanhas, ocorrências, né? Feito tudo. E esses dias no Conepod, que eu sou conselheiro também do Conepod, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, eu bati nessa tecla. Por que não está tendo mudança? Onde é que está tendo erro? Então a gente tem que mudar. A gente tem que mudar as peças aí para ver onde é que está tendo erro. Porque eu estou investindo, estou botando polícia, comprei viatura, estou reforçando as delegacias de atendimento à mulher com atendimento humanizado e tudo, e não muda a realidade, só está piorando. Então aonde é que está o erro? É nos investimentos, é nas políticas públicas. Nós criamos aqui um plano estadual que foi entregue também agora recentemente, o Ministério Público até elogiou, de combate à violência contra a mulher. Nós temos investimento da SES também, Mulher Protegida, com a primeira-dama, a Luana Rocha, e a gente não vê mudanças, então tem alguma coisa errada. Continua ascendente? Continua ascendente, continua ascendente. Lógico que também que com as campanhas, com investimento, com incentivo para a mulher, para a criança violentada denunciar, tem aumentado os registros de ocorrência, porque estão tendo coragem. Mas eu até falei com a secretária de Educação adjunta, eu falei, Débora, o problema que eu vejo aí está lá na base. Certo. Então a gente precisa trabalhar lá na família, as escolas com campanhas, é um trabalho multidisciplinar que aí tem que envolver Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, colocar assistente social, psicólogos, porque dentro de uma escola, um professor vai saber qual é o aluno que tem um desvio, que está mais recolhido, tem
algum problema familiar. E a gente consegue focar a atenção para aquelas famílias. Coronel, não sei se o senhor está acompanhando, teve que um desses influencers nacional, o Felca, colocar o dedo na ferida, né, e eu não vi ainda o senhor falar, por isso que eu quero ouvir sua opinião. A internet veio para facilitar a vida da humanidade, mas tudo que tem facilidades também traz consigo deformidades. Sim. Né? E ele colocou o dedo na ferida de ter crianças, as famílias de crianças já acesso, com 5, 6 anos, acesso e produzindo conteúdos para a internet. E pedófilos, enfim, várias pessoas que cometem esse tipo de crime se utilizando. Virou pauta, quer não, teve um grande influência brasileiro, tocar o dedo e está se rediscutindo isso. Eu acho que o Congresso Nacional deve pautar essa questão. A internet, vocês têm algum programa, o senhor falou que teve com a secretária adjunta de Educação para discutir a questão da base. Vocês estão colocando isso também, a questão da internet, da criação de conteúdo, daquele negócio crianças querendo um jeito de adultos, dançando, se expondo. Hoje, infelizmente, né, a internet veio... Adultização, né? É a adultização. A internet veio para facilitar, mas também para... Ele traz deformidade. Trazer deformidade. Eu estava comentando essa semana, eu estava numa reunião presencial e ao mesmo tempo numa videoconferência, né, e é tudo, manda uma mensagem no WhatsApp ou é na rede social, já está lá. Um exemplo, crimes que aconteciam no passado, que hoje acontece, a pessoa vai lá e faz uma vídeo, uma selfie e joga na rede social, aquilo ali já viraliza. E as crianças hoje, saiu da maternidade, o pai já põe lá a galinha pitadinha, já põe lá um videozinho para ele ficar assistindo, e aí ele fica viciado naquilo, não sabe viver. Ontem eu estava na igreja e tinha lá, né, crianças no culto com o celular na mão, né? Então, lá em casa é diferente. Eu tenho o horário que é liberado, 22 horas ele encerra, bloqueia todos os aplicativos da minha filha, ela só pode ligar, né? E qualquer aplicativo que ela vai entrar chega para mim para eu dar autorização. Então eu fico monitorando, porque hoje a internet está um mundo sem lei. Está um mundo sem lei. A internet e hoje a inteligência artificial está dominando tudo. Então precisa os pais terem essa consciência de cobrar mais, de estarem acompanhando, porque o que o pai faz? Vai trabalhar e volta. E na cabeça dele, meu filho está na escola e não acompanha a escola e não acompanha em casa. Aí em casa o filho está entretido ali com a internet, deixa na internet. Criança toma o celular, é aquele choro, aquele berro. E virou agora normal isso. E aí nós temos problemas aumentando aí alarmante de psicológicos, crianças com depressão, aumento de suicídio. Minha pergunta é isso, nessa conversa com a secretária adjunta, você levantou essas questões aí que você está enumerando aqui, relacionando? Levantamos, e eu falo isso, Robson, porque eu vim de uma família humilde, que eu morava numa invasão, lá no Amazonino Mendes, no Mutirão, e lá, na minha época não tinha acesso a nada disso. Vocês eram sem terra também? Não eram sem terra não, mas era uma invasão doada assim pelo estado, né? Um bairro... Tá. Qual é o seu estado? Amazonas. E aí a gente não tinha tecnologia, não tinha internet, era no cinturão mesmo, era no castigo, era naquela cobrança. E hoje as crianças vivem no mundo virtual, na tecnologia, nos jogos, e aí o crime também está se voltando para isso. Hoje nós temos golpes inúmeros aí usando celular, aplicativo, rede social. Então o mala também, eles estão se atualizando. Né? Não, eles são altamente atualizados. Então, a quantidade de golpes hoje que você recebe, que pessoas caem, seja aposentado, seja pessoas que usam teu nome, tua reconhecimento facial para sacar teu dinheiro, Pix, é um negócio assim assustador. A gente pode pegar aqui o condomínio Morar Melhor como exemplo. Né? Nós temos ali
Centenas de crianças. Vocês têm um setor cibernético? Temos. Tem? Na Polícia Civil. Nós temos ali centenas de crianças, Robson. Famílias humildes, pai e mãe trabalham o dia todo, a criança vai para a escola e volta. E aí, muitas das vezes, eu até falo, esses dias esteve lá o vereador Santana comigo, teve outros vereadores lá comigo pedindo apoio, e eu falo, cadê o vereador que deveria estar falando assim, olha, vamos reunir os vereadores, vamos lá criar uma creche, vamos cobrar do prefeito para fazer em conjunto uma creche, que agora tem emenda, né? Vamos pegar os deputados, vamos criar uma escolinha, pega a nossa carreta aí do IDEB, faz um cursinho profissionalizante lá de informática, faz uma aula de jiu-jitsu terça e sexta, aí quarta e quinta põe a molecada para fazer informática, porque a molecada, o que acontece? Enquanto os pais estão no trabalho, ele saiu da escola e fica lá. Aí tu pega ali crianças de 7, 8, 10 anos, 12 anos, e aí o mala, a facção, faz a cooptação dele. Não, toma aqui 10 reais, 20 reais. E o moleque não tem, ele é de família humilde, tem mal o dinheiro para comer, a família, né, para manter ali as necessidades básicas, e ele acaba entrando nesse mundo do crime. Então são trabalhos a longo prazo que precisam ser feitos lá, né, nesses locais que tem pouca assistência do Estado. Nós temos vários projetos, Bombeiro Mirim, Polícia Mirim, que inclusive foi institucionalizado pela SES, pela primeira-dama Lona Rocha. Nós temos aí o ProERD, que inclusive amanhã nós estaremos no Baixo Madeira. É o que o ProERD? O ProERD é um programa de educação onde a Polícia Militar pega essas escolas estaduais e faz um trabalho de conscientização contra as drogas, né? E tem dado muito efeito. Então tem tido várias ações. Agora a gente precisa intensificar mais. E isso, o governo federal, estadual, municipal, um trabalho conjunto, porque senão, infelizmente, nós teremos crianças em pouco tempo no mundo do crime. Lamentavelmente, secretário, nosso tempo já extrapolou em quase 10 minutos. Eita! Quase 10 minutos. Para você ver como o tema é um tema palpitante, né? Um tema atual, um tema que afeta a vida das pessoas e termina fluindo bem. Mas antes de terminar, já era para ter terminado, mas eu tenho que fazer uma pergunta aqui que eu não posso deixar, porque foi recente aqui. As pessoas estão dizendo que aquele influencer, entre aspas, que colocou aquela suposta bomba no aeroporto, estão tratando como se fosse um maluco, que era um terrorista. Então, em rápidas palavras, por que vocês ainda não prenderam ele? O que é que está havendo? O cara vai lá, evacuou, todo mundo teve que sair de dentro do aeroporto, criou-se um clima de terrorismo mesmo. Pouco importa que o resultado daquilo que for, não era aquilo que ele queria, ele queria o resultado, ele queria criar. Ele sabia que não ia matar, podia não explodir, mas ele queria criar um pânico. Não. Você pega, né, um jovem de 21, 22 anos de idade querendo aparecer. Né? É maior, pelo direito penal, ele responde pelos atos. Ele não tem nada de louco não, ele gosta de querer aparecer. Aparecer para cometendo crime. Ele quer aparecer e tem que botar um pinico na cabeça e sair andando aí na rua, né? E não cometer crime. O que ele merece é uma boa cinturãozada, uma boa colher de pau na mão dele, para ele aprender. E vocês não prenderam ele até agora? Já temos informação, já tem qualificação, já tem tudo dele, mas ele está intocado aí, já a gente acha ele. O melhor seria, já que o advogado dele foi lá, né, defender ele, pegar ele e apresentar ele logo lá na central. Não, o advogado não é culpado. Mas o advogado já está defendendo ele, pega o cliente, já leva lá na central, apresenta, está aqui, ele está arrependido, ele fez besteira, e leva ele lá na praça e ele vai pedir perdão lá da população pelo que ele fez. Não, mas vai aplicar a lei, né, Brasil? Com certeza. Porque não pode ser dessa forma. A Polícia Federal está investigando, na área lá de atuação é da Polícia Federal, e com certeza ele vai responder nos rigores da lei. Mas vocês estão também. Eu sei que lá no aeroporto afeta a Polícia Federal. Mas ele é um fugitivo. Estamos apoiando. Vocês estão apoiando? Estamos apoiando. Ainda não sabe onde ele está. Ainda não, mas já tem os rastros já. Já tem. Já ali aparece. Coronel, muito obrigado, foi um belo papo. Espero que eu não seja açoitado. Nada, eu que agradeço, Mas muito bom, muito bom. Eu que agradeço, Robson, a gente está à disposição. Pena não ter conseguido vir antes, mas a gente está à disposição para agendar e ver uma outra hora. A hora certa. E até o final do ano. Próxima semana eu vou entrevistar o comandante da PM, termina
completando tudo isso. Muito obrigado, foi um prazer lhe entrevistar. Hoje, graças a Deus, a gente tem um trabalho forte, conjunto e integrado entre as forças de segurança, com apoio da Polícia Federal, do Ministério Público, a Polícia Penal, né, e todos os órgãos de fiscalização, e com certeza a população pode ficar tranquila que é uma determinação do nosso governador Coronel Marco Rocha, não dá sossego para o crime, é isso que a gente tem feito. E eu não dou sossego a você. Eu quero que você continue assistindo, compartilhando em todas as nossas plataformas, seja no Instagram, seja no nosso canal no YouTube, Resenha Política, seja através do site Rondônia Dinâmica, terças e quintas, ou também na TV Rema, sábado e domingo. Continue compartilhando. Fique com a gente. Muito obrigado, Coronel. Até a próxima.